A paz do Senhor, amados irmãos, e graça e paz também, amados irmãos. Irmão, o assunto que nós estamos trazendo aqui hoje, ele também é um divisor de águas. A gente vai falar da unção com óleo. Mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Porque o dono da igreja, ele falou aquela palavra que eu volto a repetir, que é muito importante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele está dizendo que nós temos que conhecer a verdade e a verdade nos libertará. É certo que a palavra de Deus, a Bíblia, diz que toda a Bíblia é boa para nos conduzir para a verdade, etc, etc. Mas, detalhe, os cristãos, eles não devem ser conduzidos por toda a Bíblia, porque nós temos um apóstolo, aquele apóstolo que foi ao terceiro céu e trouxe para nós gentios uma palavra diferenciada da palavra do povo judeu. O apóstolo Paulo teve muita divergência com Pedro, Tiago e João, porque ele trouxe uma palavra que era diferente do que os apóstolos pregavam. Aqui Cristo, profeta e mestre dos discípulos, apregoou para eles, para que eles fossem até em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. É diferente da palavra que foi dada a Paulo, que ele foi constituído como apóstolo às nações. É diferente. A palavra para um é um e a palavra para outro é outro. E vai ficar bem claro, porque quando a gente vai falar de unção com óleo, você vai ver que o ministério dos apóstolos tinha unção com óleo. E o ministério de Paulo já não se usava a unção com óleo. Nós vamos fazer um apanhado para que fique bem claro. E espero que vocês tenham crescido na graça, aprendido algumas coisas que eu tenho trago aí. Já, acho que se eu não me engano é o 5º ou 6º vídeo que eu estou trazendo, falando dessa maneira que vocês estão ouvindo aí, é o meu jeito de falar, mas que quem está acompanhando eu acho que está entendendo. A gente tem crescido, a gente já falou nós estamos falando da série de libertação, e essa série também faz parte, a unção com óleo. É lícito ou não ungir uma pessoa nesse pacto, esse novo pacto com óleo? Qual é a unção verdadeira? Vamos lá? Como de costume, todo mundo com a Bíblia na mão, porque nós vamos falar da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia em 1 João, na Epístola de João, né? Capítulo 2, versículo 20. Eu, quando na minha fase de obreiro, o sistema, né? Quem tem acompanhado, eu não quero ficar repetindo o nome da instituição, mas a maioria das instituições, elas trabalham com óleo. O vidrinho de óleo é sagrado. O batismo tem que ter o óleo, consagração do dizimista, consagração do pastor, consagração dos doentes, e o óleo está presente em quase várias partes da liturgia da igreja. Temos que ter em mente que é a palavra de Deus que governa a nossa vida. Não tem a outra, não. É a palavra de Deus que tem que fazer o governo na nossa vida. Abra lá em Epístola de João 2, versículo 20. Está escrito assim:
E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Volta no 19. É interessante a gente voltar um pouquinho no versículo 19. Diz assim: saíram de nós, isso é João dizendo, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Aí fala: e vós tendes a unção do Espírito Santo. Tem ou não tem? Tem. E sabeis todas as coisas. Segura aí. Aí eu pergunto: essa unção basta ou não basta? A gente que tem essa unção, que mão de homem? Qual homem? Papa, bispo, apóstolo? Qual mão santa vai fazer com que essa unção seja anulada? Vamos dizer, anulada não, reforçar a unção que está em nós. Precisa de reforço, precisa de um óleo, precisa de uma mão abençoada para impor na nossa cabeça e ungir para que reforce a unção do santo que está na nossa vida, que está no nosso interior. Não, não precisa, porque da cruz para cá, a unção que vale é a unção do Espírito Santo. Vamos lá. Jesus falou: se eu não for, o Espírito Consolador não virá. Mas se eu for, ele virá e vos fará saber de todas as coisas. E aconteceu, como o profeta Joel profetizou, que no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a qual habita em nós. E detalhe, no dia de Pentecostes, o templo ainda estava de pé. Existia o sacerdote, existia a lei, mas o Espírito Santo, naquele momento, estava se fazendo presente como morada. Antes da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo não era morada não tinha morada no homem. Por exemplo, Davi, ele citou isso, dizendo: Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Então, Davi foi um que teve a presença do Espírito, o Espírito saía. Toda vez que a pessoa pecava, o Espírito Santo saía. Sansão, ele teve a unção do Espírito. Quando ele pecou, quando ele se entregou para Dalila, o Espírito Santo saiu e ele foi preso. Amarraram ele, mas quando ele se arrependeu, o Espírito Santo voltou e ele acabou com aquele... derrubou lá, a gente conhece a história. Então, naquela época, o Espírito Santo, ele não fazia morada, visitava as pessoas, mas na descida do Espírito Santo, acabou. O Espírito Santo hoje faz morada. O óleo, naquela época, era também para se ungir reis, como foi ungido Davi, né? Achou Davi no meio das malhadas, e Samuel foi até a casa de Davi, Jessé, né? E ungiu Davi no meio de seus irmãos. Ali o óleo era para aquela finalidade. Nós vamos encontrar no Novo Testamento, né, vamos dizer assim, Tiago falando a respeito do óleo. Muitas das vezes, as igrejas atuais têm se baseado no livro de Tiago para fazer o uso do óleo. Mas observa aqui uma coisa aqui que vai ficar bem claro a partir de agora. Então, a confusão que tem acontecido, que as igrejas têm trago para dentro dela, é o livro de Tiago. O livro de Tiago não foi um livro escrito por Paulo
que sendo nosso apóstolo. Foi um direcionamento para o povo de Israel. Veja aí em Tiago 1, versículo 1. Pega aí, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que anda dispersa, saúde. Então ele escreveu aí para as 12 tribos que andam dispersam. Não foi para o gentio do Brasil, do Paraguai, Uruguai, Argentina. Não, foi exatamente para aquelas 12 tribos. Então, esse pessoal da tribo de Israel, eles tinham costume. Eles usavam óleo. Era costume dele fazer o uso do óleo. Óleo na cabeça, óleo do machucado, por aí vai. No versículo 26 agora, 26 e 27, do capítulo 1 ainda. Dá para esperar um pouquinho, vamos lá. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura, 27, imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ok, aqui você nunca vai ouvir Paulo falar sobre religião, porque Paulo não trouxe religião, Paulo trouxe a revelação que é Cristo em nós. Tiago ainda não tinha essa revelação, ele não trabalhava com essa revelação, porque ele estava tratando com as ovelhas perdidas da casa de Israel, assim como Pedro, como todos os discípulos. A ordem foi para que eles fossem até a casa, atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, e para que ele não saísse da circuncisão que Cristo tinha dito. Eles são os apóstolos enviados para o evangelho da circuncisão, onde eles pegavam a unção com óleo, como já falou, o arrependei-vos. Eles pregavam também o batismo, eles pregavam também a salvação por sacrifício. Do outro lado, nós vemos Paulo já pregando fora disso, o evangelho da incircuncisão, onde com Cristo tudo acontece, tudo que era feito no velho, em Cristo nós fizemos tudo. Nós somos livres, nós somos purificados, nós não temos mais pecado. É meio complicado, mas falar em Cristo nós estamos livres do pecado, porque ele deixou o pecado na cruz. E o que é pecado no velho pacto, né? Por exemplo, a prostituição lá, matar, no novo pacto é obra da carne. Existe a obra da carne e a obra do Espírito, né? As boas obras aqui é diferente. Tudo isso acontece porque no novo pacto mudou-se o sacerdote, mudou-se a lei. Então, tudo isso tem, quando a igreja traz o velho pacto para dentro da igreja, dá essa confusão. Tiago 5, ele esclarece mais a respeito da unção. Tiago 5, versículo 14, ele fala assim: está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Esse era um costume do tempo lá, né? Chamar os anciãos, que era para que orasse sobre o ungido. Então, isso tudo era o que Paulo não fazia. Paulo não foi chamado para esse tipo de serviço.
O gentil foi chamado para viver um tempo novo. Esse tempo do Velho Testamento foi pregado para os judeus. E continua no 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido algum pecado, lhe serão perdoados. Agora deu para entender, tá vendo? A oração da fé salvará o doente, mas Paulo já falou outra coisa, que nós já fomos salvos. Alguns dos irmãos vieram desde antes da fundação do mundo. Paulo tem outro tipo de pregação que é contrário ao que o apóstolo Tiago, Pedro, João pregava para os da casa perdida de Israel. Na primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 27, 1 João, capítulo 2, versículo 27, fala assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tem necessidade de alguém vos ensine, mas a sua unção vos ensinará todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, e assim permaneceis nela. Quem tem o Espírito do Senhor, esse confessa que Jesus Cristo é o Senhor, né? Como está escrito. Mas tem gente também que necessita ficar preso. Ele não sabe ser livre. Lembra do tempo da escravidão, né? Alguns escravos que, pelo costume da escravidão, quando foi dado a lei áurea, a lei da liberdade, alguns deles preferiram continuar servindo o antigo Senhor de forma voluntária. Então, muitas das vezes, Cristo vem, a palavra chega e a gente rejeita. A gente quer continuar servindo aquela palavra da mentira, apesar que a mentira, servindo a palavra da mentira, está escrito, mas eu não vou fazer. Mas por causa que não vai fazer? Por causa do costume, por causa do posto que está servindo, por causa do muito tempo que tem pregado, voltar atrás, servir o novo, servir isso. Essa nova maneira de pregar não é nova. Está na Bíblia, nós estamos lendo. A unção, 27, a unção que vos recebeste dele, essa unção veio dele, fica em vós, e essa ninguém tira. Tem mania de falar que o Espírito Santo saía no velho pacto. Lembra de Davi e de Sansão? Lá saía, porque não era morada. Mas hoje ele faz morada em nós. Nós somos o templo do Espírito, nós somos a igreja, nós somos o local onde o Espírito repousa. Onde a gente for, se a gente for na água, ele vai estar com a gente. Se a gente subir, ele vai estar. Se a gente descer, for na profundeza, ele vai estar com a gente. Se nós chorarmos, ele está presente. Se nós sorrirmos, ele está presente. Porque o Espírito Santo jamais nos abandonará. Porque Cristo falou que deu o Espírito como penhor, para que quando ele a gente sair daqui, a gente vai sair, o Espírito que é dele retornará ao Pai. Dá um pulinho agora em 1 Coríntios 19, capítulo 6, versículo 19 e 20, para a gente finalizar. Ou não sabeis, 19, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não
sou vós, e que não sois vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ponto. Se aqui é a chave. Se a gente acredita que a unção já está na vida, acabou a necessidade da unção externa. A unção da carteira, a unção da consagração, a unção. Quando a gente põe um óleo, vamos lá, se deixa algum homem, que seja lá de Deus, da onde veio, colocar um óleo dizendo que nós, a partir dali a unção, nós estamos ungindo, nós estamos dizendo para Deus o seguinte: eu não acredito na unção do Espírito Santo, eu acredito na unção do pastor, porque esse pastor ele jejuou 7 dias e enterrou o óleo lá no monte de Israel, trouxe esse óleo e me ungiu. E eu ainda estou levando um pouco desse óleo para casa, o óleo da unção. Neste óleo eu acredito. Eu não acredito nessa unção, é isso que nós estamos dizendo. Não fala, mas é o que está dizendo. A unção que veio dele não vale, tem que ter um reforço do pastor fulano de tal. Assim é para quem gosta de ser enganado, continuar sendo enganado. Ouviu a verdade e não quiser praticar, o Senhor seja com a pessoa do jeito que ela quer que seja. Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, pedindo que vocês dêem o seu like, façam o seu comentário, compartilhe e dê o seu joinha aí, para que a gente possa continuar trazendo mais. Tem muita coisa ainda para trazer. A relação do que eu estou trazendo aí é grande, porque foram 27 anos de entrega da minha juventude lá. E se eu soubesse essas coisas há 27 anos atrás, minha vida teria um outro norte. E assim, quem ainda tem tempo, está vivo, ainda tem tempo. Fica na paz, Deus abençoe e vos guarde.